A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Wagner Vieira, sou coordenador do Centro Educacional e Teológico Belemita em Birigui, São Paulo, sob a coordenação do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo a essa pré-aula. Estaremos dando abertura à lição do segundo trimestre de 2020, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Se essa aula for relevante para você, curta, comente, compartilhe e seja inscrito no nosso canal. Eu sugiro aos irmãos que sempre façam uso de material visual. A pedagogia nos afirma que as pessoas guardam 20% daquilo que elas ouvem, 40% daquilo que elas veem e até 60%, alguns chegam a guardar 80% daquilo que elas veem e daquilo que elas ouvem. Portanto, faça uso de recurso audiovisual. Como nós estaremos falando sobre a carta aos Efésios, e isso tem uma localização, eu sugiro que você projete na tela. Se não tiver como projetar na tela, que você desenhe, tá? Dê uma olhada no desenho e procure usar o recurso que você tem. Se tiver lousa, desenhe na lousa. E depois que você desenhou, na hora de aplicar para os seus alunos, tente fazer com que ele fique situado no tempo e no espaço. Como assim? Faça esse desenho aqui. Esse desenho aqui é o desenho mais comum que existe na Bíblia. Faça o desenho do Mar Mediterrâneo, as terras bíblicas, o Rio Nilo, onde já podemos localizar o nosso aluno ali na África, ali no Egito, o Mar Vermelho, a Ásia Menor, porque nós iremos mostrar sobre a cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso estava localizada na Ásia Menor. Então, na hora que você for abordar com seu aluno a localização da cidade de Éfeso, eu fiz aqui um desenho, e aqui nós temos a cidade de Éfeso na Ásia Menor, e eu coloquei aqui onde fica. Fica na moderna Turquia. Nós temos aqui a cidade de Istambul, é a única cidade no mundo que está localizada entre dois continentes, então parte dela está localizada na Ásia e o restante dela está localizada na Europa. E na nossa lição vai dizer que Éfeso está localizada na parte litorânea, próximo ao Mar Egeu. Então, se você disser Mar Egeu e não localizar o seu aluno, ele vai ficar meio perdido. Então, mostre aqui, tá certo? Iremos falar sobre a carta aos Efésios e a própria lição vai dizer que ela é a rainha das epístolas. Por que ela é a rainha das epístolas? Porque ela vai nos trazer termos que até então não foram vistos nas Escrituras. Ela vai trazer termos extremamente esclarecedores e vai abordar assuntos sobre a igreja que outras cartas não abordam. Por exemplo, na carta aos Efésios nós vamos ver o termo eleição e predestinação. E isso vai trazer informações riquíssimas sobre a igreja. Mas não se esqueça uma coisa, essa primeira aula, ela é uma visão panorâmica. O termo pan significa todo. Quando a gente vai falar, por exemplo, de Jogos Pan-Americanos, o que significa isso? Toda a América. Então, visão panorâmica significa uma visão geral. Então, nessa primeira aula, você não vai adentrar em predestinação, em eleição, você não vai falar sobre essas coisas. Pode até anotar na lousa e mostrar para o aluno que essas coisas estão presentes na epístola aos Efésios, mas não se aprofunde em comentários, porque isso virá depois. O momento agora é visão panorâmica. Esta carta é uma carta escrita por Paulo. Nós conseguimos ver isso na própria introdução à sua carta, na saudação de Paulo, ele já deixa isso muito claro. Sabemos também que ela é uma epístola da prisão. O que são epístolas da prisão? 4 epístolas que Paulo escreveu, onde as evidências internas demonstram que ele estava preso. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Na própria carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 1, nós encontraremos assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por vós os gentios. Então ele menciona na própria carta que ele está preso, por isso era chamada epístola da prisão. Vamos ver mais uma aqui, Filipenses, no capítulo 1, verso 17,
nos diz assim: aqueles, contudo, pregam Cristo por contenda, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto eu estou preso. Algumas versões pensam que pode causar aflições às minhas cadeias. Então ele deixa evidente que ele estava preso por causa do Evangelho. Colossenses 4,18 vai seguir a mesma linha e vai dizer assim: eu, Paulo, escrevo essa saudação com meu próprio punho, lembrai-vos das minhas cadeias. E ainda Filemão Filemão 9, Filemão só tem um capítulo, então a gente não precisa citar o capítulo. Filemão, verso 9, ele vai dizer que ele gerou Onésimo nas suas cadeias, então aqui fica evidente que são epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A data dessa epístola, evidentemente que é quando Paulo esteve preso, por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo. Destinatário, como o próprio nome já sugere, os irmãos de Éfeso. O que é que nós podemos falar sobre a cidade de Éfeso? Primeiro, era um grande centro comercial. A própria localização já nos ajuda a enxergar isso. Aqui nós temos as terras bíblicas, né? A terra de Canaã, a Palestina, na ocasião das viagens de Paulo, e nós percebemos então que ela está num local, numa localização privilegiada, ou seja, ela fazia parte da rota para a Grécia e parte da rota para a Roma. Aqui nós teremos a localização da Acaia e aqui nós teremos a localização de Roma. Então, ela estava num entroncamento muito importante. Era uma cidade extremamente importante. A renda principal dos Efésios, melhor dizendo, era as coisas que estavam relacionadas ao culto da grande deusa Diana. Aqui eu sugiro para você, professor, que você projete o templo da deusa Diana ou Artemis, como nós estamos fazendo aqui. Mostre isso aqui para o seu aluno. O anfiteatro do templo cabia aproximadamente 25 mil pessoas. Por esta razão, quando Paulo pregou contra a idolatria, aquilo foi um escândalo muito grande, porque foi inclusive o motivo da revolta contra Paulo, porque a cidade basicamente vivia da idolatria, em torno da deusa Diana, em torno do templo. Qual o propósito da mensagem? Qual o propósito da carta? Qual o propósito da epístola? Nós vemos que quando Paulo escrevia suas cartas, normalmente ele escrevia cartas para corrigir erros na igreja, para responder perguntas na igreja. Tomemos, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, quando Paulo diz assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Por quê? Porque ele tinha um problema. Os irmãos achavam que aqueles que morriam tinham perdido a esperança da vida eterna. E Paulo vai escrever a sua carta para mostrar que não era assim, que os irmãos que morriam em Cristo estavam salvos. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Coríntios, a gente vê que Paulo um dos principais motivos é colocar ordem na igreja. E aí ele corrige a questão sexual, ele corrige a questão do casamento, ele corrige o culto como deveria ser, ele corrige a Santa Ceia. Então tinha motivos específicos. Quando a gente vai ler a carta aos Efésios, a gente tem a impressão que não tem um motivo específico. Então, ela deve ser lida. Você, professor, deve ler a carta aos Efésios. Leia, procure ter o entendimento dela. Porque quando você lê um pouquinho mais profundamente, você consegue perceber que existe um propósito específico. Eu vou sugerir aqui a você, para que você tenha entendimento. Se você quiser passar para o seu aluno, mas para que você tenha o entendimento. A carta aos Efésios, ela começa o capítulo 1 dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então esse primeiro capítulo, para que nós tenhamos um bom entendimento dele, nós podemos enxergar aqui
as bênçãos de Deus para a igreja, que são a eleição e a predestinação. No capítulo 2, nós podemos imaginar como Deus selecionando um material para formar a igreja. E era um material da pior espécie, porque ele diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, capítulo 2, verso 1, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então nós podemos, para compreender a Epístola aos Efésios, nós podemos ter esse capítulo 2 aqui como a seleção do material. Deus está preparando o material para formar a igreja, e é tudo coisa ruim. Ele vai colocar aqui que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, no verso 3, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esse é o entendimento desse capítulo. A partir do verso 11, ele vai, vamos imaginar assim, Deus tinha preparado o material e agora ele vai juntar as partes. Que partes são essas? Ele vai ajuntar judeus e gentios, porque ele vai dizer assim, verso 11, portanto lembrai-vos de que vós, outrora, éreis gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que no corpo se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Verso 19, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então aqui Deus está formando a igreja. Como que ele formou? Gentios perdidos e judeus perdidos. Gentios perdidos pelo pecado, judeus perdidos pelo legalismo. E de ambos os povos ele fez um só, que é a igreja. Então a Epístola aos Efésios ela traz ensinos preciosíssimos, que é a formação da igreja. No capítulo 3, a gente pode imaginar Paulo apresentando a igreja. E ele diz assim, verso 4, capítulo 3, verso 4. Quando lerdes o que vos escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Verso 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da promessa. Verso 7, fui feito ministro deste evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os apóstolos, todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Então perceba o seguinte, Paulo ele consegue ter o discernimento que a igreja é formada de gentios e de judeus e a ele foi confiado a anunciar o evangelho entre os gentios. Paulo, aqui nós podemos perceber no capítulo 3 ainda que ele vai mostrar qual o propósito da igreja. Verso 10, e foi assim, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais. Existem pessoas que acham que existe uma guerra no mundo entre o bem e o mal, que existe uma guerra entre Deus e o diabo, melhor colocando, entre Deus e o diabo. Essa guerra não existe. Até existe uma guerra entre o bem e o mal, mas ela não é travada entre Deus e o diabo. Ela é travada entre o diabo e a igreja. Porque se existisse uma guerra entre Deus e o diabo, Deus já não teria aniquilado o diabo há muito tempo. Mas a guerra é conosco, a guerra é entre nós. Deus nos deu essa guerra para isso. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por principados e potestades nas regiões celestiais. A carta aos Efésios tem a intenção de apresentar a igreja. No capítulo 4, nós podemos entender que Paulo vai mostrar qual que é a conduta da igreja. E ele mostra aqui que a igreja ela anda em cooperação. Verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai falar que existe uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então ele mostra a igreja andando em cooperação. Toda a carta vai mostrar a igreja. A partir do verso 17, ele vai mostrar que a igreja anda em santificação. Verso 22,
que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Então agora aqui Paulo, ele está mostrando a igreja em conduta, a igreja em santificação. O velho homem ficou para trás, e agora é uma nova conduta, a conduta do novo homem. Por fim, no capítulo 6, aliás, ainda no capítulo 5, ele vai falar sobre a conduta como patrão, porque você é igreja. Se você é patrão, você é igreja. Se você é empregado e é crente, você é igreja. Se você é marido e é crente, você é igreja. Então Paulo vai mostrar a conduta da igreja como patrão, como empregado, como marido, como mulher, como pai e como filho. Porque a epístola trata da igreja. No capítulo 6, Paulo vai anunciar que a igreja ela está em uma batalha, ela está em uma guerra. E vai colocar para nós que nós devemos usar toda a armadura de Deus. Então, quando você for apresentar essa aula, tenha em mente isso, que a epístola ela quer mostrar a igreja. Eu acredito que o que eu mostrei aqui é o suficiente para nós entendermos isso. Que a epístola ela quer mostrar a igreja, mas é visão panorâmica, tá certo? Não se aprofunde em nenhum dos temas, porque os temas serão abordados na medida que as aulas forem acontecendo. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa aula para você. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu gostei, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Alguma dúvida? Deixe a sua pergunta, faça o seu comentário e nós estaremos lendo e estaremos respondendo. Deus abençoe a sua vida e uma boa aula para você.